Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a live que temos sempre, todas as semanas, para observar o panorama do céu, o panorama dos planetas, os ingressos, os aspectos nos signos. Tá? Então, mais aí de 3 a 9 de julho, especificamente falando para vocês. Quero dar as boas-vindas a quem chega e assiste ao vivo, a quem chega e nos acompanha quando fazemos a gravação. E também boas-vindas a você que assistirá ao longo da semana, seja de dia, tarde, noite, madrugada ou fim de semana. Começamos aqui uma semana marcada aí por alguns ingressos, algumas quadraturazinhas, né? alguns sinais de posição marcando aí o começo da semana, mês de julho chegando. Saudações, Juliana, Juliana Botelho, bem-vinda, Flavinha, bem-vinda. Primeira semana real de julho completa, né? Ludi, tudo bem, bem-vinda. Então temos aí um tempo em que domingo, dia 3, já temos uma quadratura Mercúrio-Netuno, né? Você não gosta de quadraturas, Flavinha? Elas às vezes são necessárias e importantes. Aliás, nós temos uma lua crescente. E uma lua crescente é uma quadratura. Oi, Val, tudo bem? Bem-vinda, saudades. Uma lua crescente exata é uma quadratura. Então é uma lua crescendo, um ângulo de 90 graus. Uma lua crescente é uma quadratura e até sinaliza positivamente. Tá? Então temos esse fator. A quadratura Marte-Plutão que a gente veio, né, Vânia? Aí é bom lembrar que a gente vem numa semana de quadratura Marte-Plutão, vai aí ainda comecinho da semana, requer atenção com as tensões, com conflitos, né? De preferência evitar temperos e temperamentos, né, desnecessários. Boa noite, Ana Martins. Então essa quadratura Marte-Plutão requer aí atenção com o tom de posicionamentos e posturas, né? A gente vê aí afrontas de preconceitos, né? Você vê aí o ex-piloto Nelson Piquet, descobriram as baboseiras que ele falou, chamando o Lewis Hamilton, né? De termo racista, nem vou citar aqui, né? Eu gostava tanto desse cidadão, agora, né? Deteriorou aquela empatia de fã de Fórmula 1. No caso da pessoa específica, não da Fórmula 1 em si. E tem esse tempo aí agora de uma quadratura Mercúrio-Netuno que requer desafio com as impressões, né? Quadratura Mercúrio-Netuno que a gente vê aqui, ó, tá? No domingo, até domingo, né? Que é aquele aspecto que Cazuza chamava do trecho do Barão Vermelho das pequenas poções de ilusão, né? Mentiras sinceras me interessam. Às vezes a gente gosta de umas ilusõezinhas fora do tom, né? E a gente requer uma necessidade de cair numa real. Mercúrio-Netuno dá um contexto de cair na real, né? Então esse é um ponto que requer desafio aí nesse final de semana. Boa noite, Inês! Então, um tempo aí de quadratura Mercúrio-Netuno, uma tensão aí com falsas impressões, com exageros. Quadratura Mercúrio-Netuno, de certo modo, eu acho até bom ela acontecer um pouco aí no fim de semana, na questão profissional, porque ela evita dispersões, né? Ela acontecer na semana, numa segunda-feira brava ou numa quarta, né? Bom, é aí que ela vai tá saindo, o Mercúrio está afastando do Netuno no fim de semana, mas o fim de semana requer um cuidado com falsas impressões. De repente, aquela paquera na balada, a pessoa está dançando, você acha que ela está te dando bola, né? A quadratura Mercúrio-Netuno às vezes dá uns riscos de atravessada, né? Você levar uma invertida. Cuidado aí na balada, aí do fim de semana, sábado, domingo. Você vai dar aquele papinho lá, tentar desenvolver um diálogo com o, né, fulano com a fulana. Você pode tomar umas invertidas. Vamos com calma aí no tom, né? Não é porque tá maquiada demais que né,
requer cuidados, requer cuidados. Quadratura Mercúrio-Netuno é uma coisa semelhante ao Denorex. Não sei se vocês lembram da propaganda do Denorex, aquele produto lá de cabelo. Parece, mas não é, né? Nem sempre é o que parece ser, tá? Então é um tempo aí do fim de semana que a gente pode tomar umas invertidas. Eu duvido que alguém lembre do Denorex, mas tudo bem. Por isso já estou na cama para não inverter. Então, mínimo, até nas internets, nos papos, nas conversas, né? Nos Tinders da vida, nos Face, nos Instas, vamos moderar no óculos 3D, na quadratura. A Flavinha lembrou, né? Da Tenorex. Então, Mercúrio quadratura Netuno requer sua atenção para que não haja exageros, pequenas porções de ilusão e não se perder muito nas mentiras sinceras que interessam, né? Como diria Agenor, vulgo Cazuza, tá? Que mais aqui? Atenção aí com as opiniões diversas, né? Também Mercúrio, Netuno requer um cuidadinho aí nesse modus operandi de tratar determinados assuntos, né? De interação. Às vezes uma quadratura Mercúrio-Netuno, tem gente que começa a falar algumas coisas que não tem nexo, não tem propósito e dá corda naquilo, né? Dá corda, vira uma bola de sabão, é um assunto que às vezes nem é pra gente entrar, né? É bom não entrar na pilha de algumas conversas meio alucinógenas nesse fim de semana. A quadratura Mercúrio-Netuno requer uma ponderação, né? Facebook já estou de novo bloqueada, por isso é como se não estivesse. É bom, né? Você deu uma opinião sincera. Pois é, o Minício, essa é uma questão tensa até dessa quadratura Marte-Plutão, porque dá esse tom um pouco aí de cancelamentos que a gente vem notando, porque não dá, né, para ficar dando corda para maluco dançar, nem subir em palanque, né? Nem fazer palanque, né? Boa noite, Dani, como vai? Olá. Então, Daniele, então esse é um tempo de cuidado, de ponderação, que é um fim de semana que esse aspecto Marte-Plutão requer cuidado aí com as tensões de opiniões, com as questões de preconceito, né? De racismo, de tons um tanto fora do tom, né? Mesmo em conversas simples. Então, perceber um pouco a, a notoriedade, a vibe de quem recebe uma informação nossa para a gente não acelerar demais o motor na marcha errada do carro, né? Às vezes você está na segunda e quer acelerar para terceira, para velocidade terceira, o motor vai gritar, né? É um pouco Marte e Plutão, tá? E Mercúrio Netuno aí nesse comecinho de semana também requerendo um fator de atenção para não dispersar por bobagens, não dispersar por bobagens, tá? Quadratura Mercúrio Netuno requer atenção ali com foco, com o que é essencial, com o que é necessário, tá? Com o que é importante, não avoar por lorotas, né? Não se abater com as invertidas. A pessoa vai numa baladinha aí, toma uma invertida do boy, da girl. Fica de boa, fica de boa. Às vezes tem uns aí que acham que é a última Tostines do pacote, né? Vai na calma e elegância, não é porque a pessoa deu uma invertidinha, deixa, fala com a mão aqui e vai embora, não perde tempo com invertidinhas ou também com conversinhas moles de quem expande demais o papo, tá? Tá rindo, né, Val? Então. Eu quase entrei numa situação como você está falando. Flávia, né? Não dá corda, não dá muita corda para delírios alheios, tá? Não, a marcha inverteu, né, o mínimo? Pois é. Cuidado com a marcha do veículo e a aceleração que ele pode oferecer, né? Vai querer andar a 200 por hora no Fusquinha que só vai a 100
a 100, né? E olhe lá. Não dispersar à toa com muita lorota, né? É isso. Pois é, essa metade de semana para cá, finzinho de junho, entrada de julho, ela foi muito pilhada, propensa a essas pilhas. Então, não entrar em viagens, em alucinologias de pessoas nesse fim de semana, especialmente se tiver reunião familiar, então nem se fala, tá? Balada, né? Então vamos vamos na fluência, na cadência, né? Na manha do gato, tá? Nós temos na segunda-feira Mercúrio ingressando em Câncer e Marte ingressando em Touro ao mesmo tempo, tá? Eu vou colocar aqui a arte da jogada, olha lá, ó. Olha lá, Marte vermelhinho, 0 de Touro e o Mercúrio ali roxinho a 0 de Câncer, tá? Marte, Marte ele volta a um signo numa média depois, avisei tarde, Val, pois é. Acontece, às vezes nem avisando adianta, sabe? Às vezes nem avisando adianta. Olha que eu sou astrólogo, às vezes a gente sabe da influência e não adianta, às vezes não adianta avisar, não, né? Quando viu já foi, né? Boa noite, Vânia, bem-vinda. Falando de Mercúrio em Câncer, de Marte em Touro, Marte volta a um signo numa média aí de 2 anos, né? Numa média, ele veio aí, acho que um bom tempinho por Áries, né? Um bom tempinho aí por Áries. Deixa eu ver se eu lembro quando que ele ingressou em Áries. Não vou ter aqui exatamente. Mas Marte em Touro é um tempo aí de uma espécie de repensar decisões materiais, prioridades a valores pessoais, né? Até o que eu noto com Marte, perdão, Marte em Ares não, Marte em Touro, Marte em Touro. Marte em Touro é um exílio de Marte, tá? Vânia está perguntando, dura até quando essa quadratura Marte-Plutão? Vânia, até aí o começo da semana, uma terça, quarta-feira, terça para quarta-feira, tá? Terça para quarta, terça-feira. Terça, Marte ingressa em Touro, tá? Então ele já sai do Áries, já sai da tensão com Plutão. Terça-feira, esse comecinho aí na segunda, ainda vai ter uns efeitos do Marte e Plutão. A gente pode perceber algumas tensões de debates de preconceito e tal. Aí na terça o Marte ingressa em Touro. E aí, toca o bonde, companheiro, né? Toca o bonde, né? Marte em Touro e Mercúrio em Câncer juntos ao mesmo tempo, mudando de signo na semana, tá? Marte em Touro são, às vezes, algumas atitudes, alguns gastos, algumas despesas que a gente precisa maneirar, moderar, ter estratégia, né? Para os taurinos ou quem tem ascendente em touro, requer uma atenção, porque é uma chegada de Marte, então vai um cuidado aí para não pilhar, né? Não dar uma pilhada, uma ansiedade aí para os taurinos ou ascendente em touro, tá? Especialmente taurinos de abril, certo? Taurinos de abril ou quem tem ascendente no começo de touro. Então, atenção aí com ansiedade, com impulsos, né? E também para todos, mesmo quem não seja taurino, é uma atenção aí com consumo, né? Com modismos, não entrar em modas desnecessárias só porque a pessoa comprou, Deus e o mundo tem aquela roupa, aquela, sei lá, aquela peça, aquele objeto, aquele, né? E aí gerar um modismo à toa, né? Porque touro tem um pouco um certo contexto estético, né? Aí da questão, e isso às vezes quando há um ingresso de Marte por touro, às vezes há uns certos modismos que entram em ação. Travou aqui o meu informativo zodiacal. Deixa eu ver se eu consigo. Agora deu certo. Então, o Marte, ele vem em Áries desde maio. Ele veio em Áries desde maio, desde o fim de maio, 24 de maio. Então essa média aí, maio, junho, ficou até rápido por Áries o Marte. Agora, em Touro,
a partir de 5 de julho. Vamos ver até quando vai esse Marte por Touro. Marte em Touro, Marte em Touro, Marte em Touro, vai até. Oi, Ana Paula, bom vê-la por aqui. Então, Marte em Touro. Hoje tá quase o Marte em Touro aqui, tá lento. Marte em Touro vai aí até 20 de agosto, tá, gente? Ó, julho, agosto, uns 40 dias aí mais ou menos, um pouquinho mais. Aí depois ele vai entrar em Gêmeos, ele vai ficar um tempão em Gêmeos e depois a gente conversa sobre essa história. Se a quadratura fecha com o Marte Natal. Não, não, fica trancada não, Vânia. Vamos que vamos, né? Vamos tocar o rumo. Então, Marte em Touro requer essa atenção, gente. Marte está em exílio por Touro. Então, as coisas podem dar uma desacelerada em alguns assuntos cotidianos, financeiros ou de trabalho, né? Que podem marcar o período. É um trânsito para decisões relacionadas a valores pessoais. Diante de prioridades materiais, prioridades financeiras, né? Mas principalmente para ficar atento a algumas modas e manias que podem ser até bem-vindas em alguns casos, né? Algumas modas, algumas manias, seja estética, seja de roupa, seja de atividade, enfim, sociais, né? Mas importante. Marte é um planeta associado a ações e associado à individualidade coletiva. Então a individualidade coletiva ela é testada. Então requer uma ponderação. Cuidado para que certos modismos não tirem a nossa individualidade, o nosso lado individual, né? Então esse é um ponto. Oi, Cris, chegou? Bem-vinda! Então esse é um ponto, né? É um exílio de Marte. Então é importante um cuidado com as modas, com o que está acontecendo com o material, com o nosso redor. Estão me ouvindo bem? Travou aí, ou Flavinha? Vão me dando um feedback aí se foi só a Flávia ou se é o geral que travou. Teste som, som. Oi, Val. Vamos dando um retorno aí para ver se destravou. Destravou? Som, som, som. Voltou. Deu um chabuzinho aqui. Vou falar de Marte em Touro. Ele desacelera, né? Ele desacelera. Voltou? Então. Eu estava dizendo, gente, que Marte em Touro é isso, requer essa atenção para que a gente não fique preso a certos modismos, né? Marte é um planeta associado à individualidade, a ações. Então, ele desafia o individual diante do coletivo, né? Voltou, Valquíria, tudo bem aí? Né? Então, esse Marte em Touro... Quem tem Marte em Touro está no retorno de Marte. Então, é bom olhar a casa onde Marte está e a casa onde Áries está, porque são assuntos propensos a movimentar esse período mensal, certo? E, como eu disse, atenção para que certos modismos, certos consumismos não deixem fazer com que a gente gaste ou seja levado por esses modismos, certo? Então essa é uma questão de Marte por Touro. E temos o ingresso do Mercúrio por Câncer, Mercúrio em Câncer também, ó. Marte e Mercúrio fazem um bom aspecto, os dois entram juntos. Um pula de Áries para Touro, o outro pula de Gêmeos para Câncer, né? Marte e Mercúrio formam um sextil, então é ótimo para atividades estudantis, trocas de conhecimento, estudos, para quem for fazer uma atividade cultural estudantil nesse período, excelente. Para quem for fazer reuniões, papos, né? Dinâmicas de trabalho, Marte e Mercúrio, maravilha. Planejamento financeiro, checagem de informação de negócios, muito bom para essa terça, quarta-feira, esse aspecto de Mercúrio-Marte. Mercúrio ingressando em Câncer, Mercúrio é o planeta associado às comunicações, né? Então ele ingressando em Câncer, às vezes resgata-se conversas do passado, conversas antigas, né? O próprio Sol em Câncer, ele traz um pouco o resgate de
tendências ao que foi conversado no passado, né? Então, tem essa questão. Saem de signos que eles estão à vontade. O Marte e Mercúrio eles saem do domicílio, né? Eles estão em recepção, né, mútua, que o Marte rege. Perdão, Marte, recepção mútua não. O Marte está domiciliado em Áries e o Mercúrio está domiciliado em Gêmeos, então eles fazem o domicílio, fazem um finzinho de aspecto domiciliado, né? Mas mesmo assim, tem um fator de interação, de conversas positivas, de melhores entendimentos para estudos, para cultura, para aprendizado. E o ingresso de Marte em Câncer é volta de conversas antigas, de assuntos do passado. Aliás, o período canceriano é assim, né? O Sol em Câncer tem um tanto essa proporção de resgatar, às vezes, assuntos antigos e meio que jogar na atmosfera. Mercúrio em Câncer, então, né, dá às vezes um papo sobre saudosismo, né? Eu digo que Mercúrio em Câncer é um pouco é um pouco retratos e canções, né? Lembra de retratos e canções da Sandra de Sá? Lembranças de nós dois, retratos e canções, né? Hoje eu me peguei pensando em você. Mercúrio em Câncer dá uma coisa assim, retratos e canções, de saudosismos, de trazer, vocês estão rindo, trazer à tona né, um papo aí de coisa antiga, de coisa do passado, ou aqui, lembra de quando, né? Você combinou, tralalá, tralalá, um pouco, tá rindo, né, Ju? Retratos e canções, como não? Dá um papo de mais saudosismo, você nota a pessoa falando num tom mais assim, né, emotivo. Galera tá rindo com retratos e canções. Então, com Mercúrio em Câncer é um pouco isso, gente. Vale atenção, às vezes, com a maneira de se colocar alguns assuntos. É, até porque tem um pouco essa sensibilidade, né? Às vezes um tom de conversa pode gerar mais sensibilidade para a gente ficar mais emotivo por ouvir alguém conversar sobre algo ou tratar sobre algum assunto, ou nós mesmos abordarmos certos temas que deixa a pessoa meio um pouco melindrosa, né? Então a gente já começa a semana com Mercúrio Netuno, das mentiras sinceras que interessam, a atenção para não dispersar com bobagens ou com viagens alucinogías dos outros. E aí depois tem o Mercúrio em Câncer na terça-feira, né, com uma propensão a uns retratos e canções aí de Sandra de Sá, que a gente pode ficar um tanto, né, ou meio Kátia, né? Eu já nem me lembro quanto tempo faz, né? Ficar um tanto ali na questão. Oi, Joana, Mercúrio em Leão, vai um tempinho aí, vai uns dias, tá? Vai, acho que lá para fim de julho ou agosto, tá? Vai um tempinho. Por enquanto, deixa o Mercúrio por Câncer aí, porque ele é propenso a resgatar conversas de passado. E vale uma atenção aí para, às vezes, perceber uma emotividade a mais no trato de falar certos assuntos, né? Ou da nossa parte, ou de quem estiver meio conosco. A gente pode perceber pessoas num tom um pouco mais emotivo ao falar de certas coisas em tempos de Mercúrio por Câncer, tá? Deixa eu ver aqui que tem mais de cola aqui de Mercúrio em Câncer. Pensamento com assuntos da vizinhança, do habitat, do próprio país, né? Que, né? Ainda mais agora com a eleição, né? Vem rolando mais conversa, mais chabu, né? Mais comum presenciarmos a verbalização de sentimentos, né? Tem que deixar o Leão sossegado um pouco, né, gente? Calma, quando o Mercúrio chegar em Leão, a gente vai falar. A pessoa gosta de falar de si mesma, né? Geralmente com Mercúrio em Leão, né? Eu acho, né? Eu penso. Mercúrio em Leão, depois a gente fala. Mercúrio em Câncer, não. Mercúrio em Câncer tem um pouco essa tendência de resgatar algumas conversas, alguns pensamentos, algumas interações com temas antigos, tá? Mas o Mercúrio em bom aspecto com Marte, tá vendo o que é Mercúrio em Leão? É falar de si mesma? Deixo nada, adoro o meu Mercúrio em Leão. Tá vendo, Joana? Tá vendo o que é Mercúrio em Leão? A pessoa fala de si mesma.
É o meu Mercúrio em Leão. Eu me amo, né? Não posso mais viver. Então, vamos falar de voltar ao Mercúrio em Câncer. É um pouco isso, né? Essa questão de do Retratos e Canções. Às vezes, quero não lembrar e às vezes sem querer me apanho falando em você. Então tem esse tempo aí de trazer alguns resgates de assuntos passados, de habitat, de família, das redondezas, né? Pode ter algumas mobilizações para questões do bairro, né? Questões aí do que envolve o nosso habitat num geral. Né? E o bom aspecto de Mercúrio-Marte é essa perspectiva de valorizar um pouco a autenticidade, né? Os pensamentos daquilo que a gente dá valor. Né? Mercúrio em bom aspecto com Marte é especial para iniciativa na execução de ideias. Tá rindo, Ana Flávia? Então, Mercúrio, Marte em bom aspecto. Mercúrio não é um planeta associado aos pensamentos, né? Você tem ascendente em Leão, Cris? Então, a questão Leão é um tanto né, do ego, do consciência, falar de si. E o Mercúrio em Marte, né? Mercúrio vai entrar na sua casa 10 ou Ana Martins? Mercúrio na 10 em geral dá possibilidade de mais informação sobre trabalho, mais debates sobre questões de trabalho, melhor dinamismo de pensamentos ou concentração ou foco, né? Atenção só com alguns debates, alguns entreveios que pode rolar, né? Agora, o Mercúrio em bom aspecto com Marte, ele tem uma importância legal na execução de ideias, de ações. Mercúrio não é o planeta associado às comunicações, aos pensamentos, às informações. Marte é o planeta das ações. Dá para preparar o currículo ótimo, ótima semana para isso. Bom aspecto Mercúrio-Marte, né? O Mercúrio aí chegando na 10. Ótimo para a iniciativa de preparar currículo, muito bom, né? Então tem essa condição para ação atrelada à informação. Ó, que legal. Mercúrio, bom aspecto com Marte. Ação atrelada ao pensamento. Então aquela ideia que estava ali meio articulada com um sexto aí de Marte, que é aqui na jogada, ó. Mercúrio, sexto, Marte, um em Touro e um outro em Câncer, é o fato de poder consolidar alguma ideia interessante que já vinha sendo arquitetada, certo? Então tem um tanto essa dinâmica, tá? Elis, boa semana para pedir aumento de salário. Olha, Elis, aumento de salário. Olha, dá aquela especulada do tipo, será que tem alguma tendência de variação nos vencimentos da turma geral, né? Faz a calma e elegância no diálogo, né? Vai na manha, né? Na estratégia, né? É um bom aspecto Mercúrio-Marte, é sempre interessante para uma iniciativa de informação, de diálogo, de verbalizar algo mais concreto, né? Então é um indicador. Paula, bem-vinda! Então tem esse fator de interação, de interatividade. Tá? Bom para estudos, bom para reuniões, bom para uns debates aí de reunião de condomínio, né? Porque o Mercúrio ele ingressa em Câncer, vai fazer bom aspecto com Marte, tá? Uma reuniãozinha de condomínio ali para algum assunto mais material, para alguma tratativa burocrática é interessante, né? Desde que não haja uns chabus na jogada, né? Que reunião de condomínio deve ser um porre, né? Eu moro em casa, né? Cheguei a morar em AP, nunca me meti em reunião. No geral, a semana ela tá numa suavidade. Até segunda ainda tem uma alta tensão porque ainda Marte e Plutão estão num quadrado, estão numa tensão, né? Mas calma que ainda tem céu da semana para a gente concluir, tá? Vamos ter agora a Lua crescente em Libra na quarta, né? Quarta-feira tem Lua crescente em Libra, olha só, tá? Para quem não sabe, gente, para quem não sabe,
o instante da lua crescente, olha aqui embaixo, ó, lá embaixo, ó, Sol a 14 e a Lua a 14, tá vendo? É uma quadratura Sol-Lua, sabia? Lua crescente e Lua minguante são quadraturas de Sol com Lua. A diferença é que a Lua está iniciando a volta na crescente e na minguante ela está concluindo a volta em relação ao Sol. Né? Você tem Mercúrio Marte na 8, cara? Eu conheço essa conjunção, tá? Eu também tenho. Então é aquela conversa estratégica, né? Aquela atenção para não escancarar na lata, até, não deixar entrar em erupção, porque se entrar em erupção, joga tudo no ventilador, né? É isso. É engraçado que meu ex apareceu do nada ontem com conversa de saudade. Olha ali, está vendo? Ó, período canceriano, às vezes dá uma propensãozinha aí de fantasmas desconhecidos, né? Né? De umas assombrações aparecer de vez em quando, né? Então, e Mercúrio em Câncer chegando, então, né? Calma e elegância, porque vai estratégia. Mercúrio em Câncer é essas conversas aí mais emotivas, né? Então, quadratura Mercúrio-Netuno também dá essa tendência que a gente vem tendo, né? Da pessoa fazer uma viagemzinha, né, passado, ai, como era bom, né, aquelas ilusões, quando a gente ia pescar juntinho na quermesse da festa junina, do lado de trás da sua casa. Né? A galera viaja, a galera resgata uns saudosismos aí. Né? Mercúrio e Netuno dá umas viajadas. Depois, quando entrar em Câncer, então, requer um cuidado para que não haja aquela síndrome de retratos e canções, né, da Sandra de Sá, que a gente cantou aí no começo da live. Quem não assistiu, veja a gravação que sintetiza um pouco esse tempo de Mercúrio por Câncer. Tá? Então a Lua crescente em Libra, você encontrou um amigo da adolescência, Flavia? Ó, que legal, né? Período canceriano, né? É sempre essa dinâmica de saudar o passado, pelo menos com uma pitadinha aí de momento e tal, né? Bem, mas é legal, é bacana. Recordar é viver, né? Recordar é viver, já diria a Kátia, né? Eu já nem me lembro quanto tempo faz, né? Mas eu não me esqueço que te amei de mim. Enfim, vamos. Tá vendo? Papo Mercúrio. Falou de Mercúrio em Câncer, falou de período canceriano, a gente sempre vai no arquivo do comando do Bandeirantes a Caminho do Sol, né? Que toca aqueles flashbacks na rádio de madrugada. Agora, a Lua crescente em Libra, que a gente estava falando, ó, tá vendo? Quadratura Mercúrio-Netuno, a gente dispersa, gente, é isso. Quadratura Mercúrio-Netuno dá umas dispersadas, né? Agora, a Lua em Libra, que eu estava dizendo para vocês, a Lua em Libra, toda Lua crescente, ela é uma quadratura Sol e Lua. Então, é um início de volta, tá vendo? A Lua está começando uma volta em relação ao Sol. Lua crescente em Libra é um indicador. Você curte esses arquivos, né, Shirley? Então, Lua crescente em Libra é aquela fase lunar de direcionamento, né? Lua crescente, toda lua crescente, ela combina uma potencial para direcionar questões, afinal a lua está crescendo, está direcionando para ficar cheia. Então, é positiva para dar direção aos interesses, aos rumos das questões. Em Libra, são temas de relacionamentos, parcerias. Né? Você tem Lua em Libra, né, Mini Mônica? Olha que legal. Lua crescente em Libra, ela é interessante para direção de questões que envolvam parcerias, relacionamentos, convivências. Né? Até, né, eu falei da história da reunião de condomínio, né? Uma Lua crescente em Libra, ela é positiva para socializar, essa é uma semana que se tiver algum eventozinho aí na quarta-feira, terça, quarta, especialmente quarta para quinta, né, que é quando ocorre a lua crescente em Libra, é especial para interagir, para interação, para convivências, resgatar alguns contatos, né? Oh, quanto tempo, e aí, né? Mesmo um café, né? um convívio social, não precisa ser uma festinha, mas uma reunião de condomínio ali, um contato com um grupinho, né? Em Libra, o crescente em Libra é ótimo para socializar e para trabalho, para questões materiais, é positiva para
parcerias, para reposicionar parcerias. Às vezes uma parceria que você gosta, mas que não está fluindo bem, é interessante para ajustar, né? Para ajustar, aproveitar para socializar. É isso aí, Joana. Aproveitar para socializar algumas questões, para direcionar como é que a gente vai fazer com alguma coisa do trabalho. Você, antes do sócio fazer alguma coisa assim, o teu parceiro fazer alguma coisa assim, ele dá uma sugestão, você, legal, então eu faço, então você faz. Interessantíssimo para essa dinâmica de parcerias ou de entendimentos com quem você tem algum vínculo de trabalho, quem você tem alguma interação social também. Tá? Até para lazer, até para uma dinâmica artística. Tá? Lua crescente em Libra beneficia esse contexto aí na quarta-feira. E para uns laves affair também, para um romance, para uma demonstração, para um momento mais a dois. Né? Aproveita que o Mercúrio está em Câncer também, o Sol em Câncer, a Lua crescente em Libra, dá um temperozinho mais, né, love songs, né, love affair, bota aquele som nostálgico lá dos anos 80, 90, né, faz um agrado para a garota, para o par, né? Para namorar tá legal, ó, né? Também, Lua crescente em Libra. Então, Cris, Lua crescente em Libra é interessante para ponderar as decisões, né? A decisão ela é difícil em geral para quem tem as posições em Libra, entendeu? Para o libriano, para quem tem Lua em Libra. Mas também com ela crescente, ela pode ser positiva para o direcionamento da história, tá? Então, às vezes a dificuldade ela é mais para quem tem as posições em Libra, ou quem é libriano, enfim. Mas, em geral, quando a Lua crescente em Libra, ela é positiva para essa ponderação, para dar uma baixada de guarda nas tensões, para né, um socializar. Tá? E a gente termina o céu da semana, dia 6, entre quinta e sexta, com a quadratura Mercúrio-Júpiter. Eu falei para você que ainda tinha céu da semana para a gente conversar. Né? Tem uma quadratura Mercúrio-Júpiter no céu da semana ainda, né? Para a gente recomendar aí atenção com exageros na comunicação. Tá? Mercúrio-Júpiter, perdão. Eu falei Mercúrio-Netuno. Mercúrio-Netuno é agora, no começo da semana. Mercúrio-Júpiter, na quadratura Mercúrio-Júpiter, entre quinta e sexta-feira. Eu falei que o céu da semana não tinha acabado. A quadratura Mercúrio-Júpiter requer atenção com exageros na comunicação, não falar tanto alto demais, não exagerar no tom, né? Tem uma quadratura, Juliana, uma no comecinho, outra no fim, e a Lua crescente ali, que é uma quadratura também mais soft. Tá? Agora, a quadratura Mercúrio-Júpiter requer atenção com os gargantas. Sabe o que é garganta? Aquela pessoa que fala demais, se acha, né? Os tome da vida, tome achando, ou as tácias, tá se achando, né? A maneirar ali no tom. Não, porque eu acho que eu sei, pelo que eu vi, não é assim. Né? Quadratura Mercúrio-Júpiter dá uns sabichões aí, requer uma... Fica na sua, que eu sei que eu sei meu caminho, né? Então tem uma questão aí de ponderar com o tom de certas conversas. Quadratura Mercúrio-Júpiter requer cuidado com, às vezes, não exagerar no excesso da maneira como se coloca certos assuntos, certas questões, né? Também atenção para a gente não se perder alguns boatos, né? Boatos à toa. Mercúrio quadratura Júpiter é um pouco aquele aspecto Nelson Rubens, né? O aumenta, mas não inventa, né? Ele aumenta, mas não inventa. Aquele fofogueiro. Não sei, galera que é de Portugal, ou o pessoal que é da geração mais nova, não sei se sabe quem é o fulano, né? Você tá rindo, né, Fábio? Então, quadratura Mercúrio-Júpiter requer aí o complexo do Nelson Rubens, né? Eu tinha uma ex que tinha quadratura Mercúrio-Júpiter, o que ela inventava, o que ela... Não, você viu como era aquilo lá? Dá uma
ampliada, né? Dá uma exagerada às vezes. Que, como é que você tá? Né? Dá um, né? Expansão. Mercúrio quadratura Júpiter requer atenção com o pessoal que sabe demais, com quem fala demais, com quem lorota demais, tá? E mesmo a gente, quando a gente vai interagir, conversar, um certo cuidado para não empolgar com a comunicação, né? Para não dar uma intimidada, né? Então, não é assim, né? Às vezes dá uma exaltada numa quadratura Mercúrio-Júpiter, porque Mercúrio é associado à comunicação, né? Mercúrio-Júpiter, teste, um, dois, três, teste som. Valderez, Porto Alegre, bem-vinda! Então, pessoal, vamos dando uma resposta aí que dá uma pausinha aqui, uma travada, mas eu acho que a conexão tá restabelecida. Então, é esse ponto. Vão dando um feedback aí, gente, se o áudio tá bom, se... É quase domingo aí em Portugal, né, o Mini? Então, para você ver, estamos interagindo. Tava dizendo que do Nelson Rubens, né, que era o, o fofoqueiro lá dos programas de rádio, né, jurado lá do Calouro e tal. Então, voltou, Ju? Voltou, melhorou? Beleza. Então, gente, é isso. Quadratura Mercúrio-Júpiter é um desafio também para algumas tratativas de assuntos burocráticos, materiais e financeiros, tá? Que mais aqui na colinha? Pode ter essa necessidade de revisões, né? Cautela aí. Então, atenção principalmente com boatos, para não dimensionarmos, para não dar um, né, catapum, né, inventar demais, tal. E a gente percebe também na mídia, né, um desafio com as fake news, né, um desafio aí com, né, a gente pode perceber algumas autoridades, até Brasil, não vou nem falar de Brasil, de presidente, porque isso aí já virou rotina de muitas lorotas, de muitas invenções, né, de certos... A última que eu ouvi foi que teremos a gasolina mais barata do mundo. Né? A última foi, teremos a gasolina mais barata do mundo. Então deixa para lá. Isso já é um sinal da quadratura Mercúrio-Netuno no começo da semana e depois, no final da semana, quadratura Mercúrio-Júpiter. Então é um tempo aí de atenção com certos exageros e para que não deixem que pessoas ao redor baixem a nossa bola com as opiniões dela. Tá? Não entrar na questão de opiniões das pessoas, certo? Então, às vezes pessoas que querem botar banca, né? Pessoas que querem meio que botar banca com algumas opiniões, porque mas você faz isso há quanto tempo? Você trabalha, faz uma coisa legal, né? Mas você só faz isso, né? Então um pouco essa, essa tendência que quadratura Mercúrio-Júpiter acontece, tá? Então é um... E tendências a alguns desafios burocráticos, sabe? Com questão de viagens, passagens, questões de estrangeiro, alguns contratempos desses temas podem marcar o final da semana também, tá? Além de temas jurídicos, que se alguém tiver, também pode ser um tempo um pouco desafiador ao final da semana, afinal Júpiter também envolve essa área, tá? Isso aí, deixa eu ver, restabelecendo. Espero que não tenha travado aí de novo para vocês. Pessoal, este é o céu da semana de 3 a 9 de julho. Primeira semana do mês de julho, meio do ano já passando, né? Semana de lua crescente em Libra, semana de Mercúrio em Câncer e Marte em Touro, né? Vê se destravou aí, galera. Vamos dando sinais aí. Destravou? Tudo em ordem por aí? Então, ok. Semana aí de Marte em Touro, semana de Mercúrio em Câncer. Deu para entender tudo, né? Legal, Fábio? Valeu. Júlio chegou chegando. Nem fale, Juliana. Júlio chegou chegando. Júlio chegou com Nelson Piquet na sexta marcha. Júlio chegou derrapando na Tamburello, derrapando de costas na Tamburello. Para quem é entendedor da gasolina, a história explica, tá? Pessoal, mais uma vez obrigado. Este é o Sol da semana de 3 a 9 de julho.
Cuidado com os modismos desnecessários aí na hora que o Marte entrar por Touro, tá? Vamos aproveitar o Mercúrio em bom aspecto com Marte para os papos, para as interações. Mercúrio em Câncer aí no momento retratos e canções que a gente comentou, certo? Quero desejar ótima semana a todos. Calma e elegância. Ótima semana para vocês. Obrigado, Mini Mônica. Obrigado, Joana. Obrigado, Adriana. Obrigado, Ju. Valeu. Fábio, valeu. Obrigado, pessoal. Cris, obrigado também. Jame. Ótima semana para todos. Um abraço.